Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação na Mesa. Meu nome é Eduardo Sisti, eu sou professor de História do Grupo Etapa e já já a gente volta a conversar. E antes de começar a conversa, eu gostaria de te convidar para nos seguir no canal no YouTube e também se inscrever para receber as notificações dos novos episódios. E aqui apresentando comigo está o professor Rodrigo Mutuca, professor de português do Grupo Etapa. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, Eduardo, principalmente hoje, porque nós vamos receber o nosso amigo Altamar aqui conosco, olha que beleza. Tudo bem, Altamar? Tudo bem, puxa vida. Altamar, que é psicólogo, psicopedagogo e também trabalha na parte de apoio à direção do Sistema Etapa. Legal. Animado para hoje, Altamar? Muito, muito. Quer dizer, a gente fica um pouco nervoso, né, porque é sempre a câmera sempre inibe um pouquinho, mas fico muito contente, muito honrado aí pelo convite e espero que a gente possa trazer umas reflexões legais aí para a Eu acho escola que também. já começou, quando você fala assim que às vezes a gente fica meio nervoso, né, eu acho que isso aí vai ser spoiler para alguma questão que a gente vai abordar em algum momento nessa conversa. E como primeira pergunta, né, eu gostaria que você nos dissesse, né, quais são as origens sociais, psicológicas dos conflitos e como que isso se reflete na sala de aula? Perfeito. Nossa, já começou com uma coisa bem suave, né, bem Bem tranquila. tranquilinho de responder. É só um tratado filosófico, né. Eu vim pensando muito nesse tema e eu acho que tem uma perspectiva que é importante da gente ver, né. A gente sempre trabalha com conflito como sendo uma coisa ruim, né, uma coisa, negativa, e pode não ser. Eu acho que tem uma questão da gente estar discutindo sobre conflito e equilíbrio. Então, dentro da natureza humana, do desenvolvimento humano, a gente tem aí vários momentos em que os conflitos surgem, né. E eles surgem por quê? Diante de um problema, diante de um questionamento, diante de uma situação que a gente considera às vezes adversa, que, claro, incomoda, mas que, por um outro lado, também mobiliza o sujeito a buscar soluções, a buscar respostas, a buscar estratégias, alternativas, né. Então o conflito em si, ele não é, só uma coisa negativa. Ele pode vir a ser, claro, mas ele também é alguma coisa que mobiliza o sujeito a ir em busca de soluções, e através dessa busca você acaba descobrindo coisas novas dentro de você, possibilidades diferentes que você não imaginava que existissem, né, então acho que também tem esse lado. Então quando, eu até gosto muito de citar, né, eu claro, venho da psicologia e, amo a psicologia, assim como eu amo a educação, tem um grande autor, né, que se chama Erik Erikson, né, ele é um psicanalista alemão, e ele fala muito das 8 idades do homem, né. Então dentro dessas 8 idades, ele vai falando de movimentos que acontecem desde o nascimento até a fase adulta, em que você tem crises, né, em que, digamos, a criança tem crise, o bebê tem crises, né, no sentido, assim, de sentir insegurança, de se sentir medo e tudo, e ele vai pontuando isso ao longo do desenvolvimento humano, e colocando que elas são necessárias também, né, porque, diante das crises você busca alternativas, você cria, novas situações, né, então é muito interessante. Então quando a gente olha hoje, essa questão do conflito dentro da sala de aula, dentro da escola, ela pode ser alguma coisa, importante de ser trabalhada. É claro que a gente tem que ter, nuances nisso tudo, né. Então vou dar um exemplo, né. Tem um movimento dentro do conflito que pode gerar o bullying, que pode gerar a agressão, a violência, e isso é muito ruim. Mas tem um outro movimento que pode, trazer um certo confronto com ideias diferentes da minha, que fazem que eu repense também o meu posicionamento, que eu repense as coisas que eu imagino, isso pode trazer transformações, né. Então acho que é nesse sentido, Legal. né. Tamar, quando a gente pensa em conflito em sala de aula, um dos aspectos que chamam a atenção é o conflito entre professores e alunos. Uhum. Tem um livro que eu gosto bastante, né, que me inspirou muito aí nas nossas formações pedagógicas, que é o livro Avaliação Escolar do Perrenot, né, Sim. que é um autor francês, Uhum. e um dos capítulos ele fala sobre a produção do fracasso escolar, que essa é uma produção da própria escola, né? E, Sim, infelizmente, sim. a gente observa que, né, colegas professores muitas vezes acabam repetindo chavões, né, ideias talvez até preconceituosas contra os alunos, limitando o potencial, as capacidades desses alunos.
Eu queria que você comentasse de que forma esse tipo de ação por parte dos professores pode levar a uma situação conflituosa e como que a gente consegue, né, evitar que isso aconteça dentro do ambiente de sala de aula. Então, bom, tem questões aí que são, bem complexas, né. Acho que vale a gente pensar desde a questão do professor, da nossa formação como professor, né. Então a gente, durante muito tempo, e ainda isso é muito forte, né, a gente tem muito essa questão do professor, enquanto, o que centraliza todas as ações dentro da sala de aula. E a gente entende que é muito importante a gente poder ter movimentos em que o professor ele possa também, dar espaço para o aluno, né, para o aluno também trazer contribuições. Isso eu penso desde a educação infantil, tá. Então acho que assim, desde a educação infantil, o aluno entra numa sala de aula em que a professora já deixou tudo pronto para ele, né. Então, já tem os desenhos, já tem o tema, já tem a proposta e o aluno não participou de nada. Claro que é bonito, claro que é um acolhimento, claro que é uma questão de cuidado, mas por outro lado, onde o aluno participou nisso? Ele participou muito pouco, né. Ele acha belo, né, mas ele não tem uma ação ativa em relação a isso. Isso acontece também com os outros segmentos, quando de repente a gente tem, numa sala de aula, um professor que ele traz um tema, ele traz um projeto, claro, faz parte do conteúdo que a gente tem que estar desenvolvendo, faz parte dos temas que têm que ser trabalhados, ok, mas eu posso também trazer um espaço para negociação do aluno, né. Ele também trazer ideias. Como é que a gente poderia falar sobre esse tema? De que maneira a gente poderia falar sobre, essas questões que estão sendo apresentadas aqui? E o aluno tem muitas sugestões, né, e eu acho que isso faz falta um pouco, essa escuta, dos professores sobre as demandas dos alunos, as opiniões e as coisas que eles podem trazer como contribuição. Porque daí a gente consegue garantir um certo envolvimento maior do aluno em relação às coisas que estão sendo discutidas, né, dentro da sala de aula. Então acho que isso é uma coisa que, a gente precisa, ter essa escuta e, por outro lado, dar voz também, né. Eu tenho um livro de educação física até, de um professor de educação física. O título eu acho muito bonito, que ele chama-se assim, Educação de Corpo Inteiro. Então ele fala de um jeito legal que, assim, professor é boca, né, dentro de uma perspectiva mais, eh rígida, né, a gente tem um professor boca e o aluno só ouvido. E o que a gente discute é que o professor tem que ter boca, olhos e ouvidos, e o aluno também tem que ter boca, olhos e ouvidos, porque eu acho que aí a gente estabelece movimento de troca. É que quando a gente fala isso do professor, parece que ele não considera que o professor tem que ser igual ao aluno, que o professor é amigo, que o professor não é nada disso, o professor é uma autoridade, ele tem que se estar colocando aqui. Ele tem um papel ali dentro que é trazer para o aluno coisas que fazem parte da experiência de vida dele, da formação dele, da ciência que ele representa, então ele é uma autoridade, ele tem que ser respeitado como tal. Mas isso não impede que ele possa também, trazer essas contribuições dos alunos para dentro da sala de aula, né. Então acho que assim, você perguntou, né, uma sugestão, eu acho que a gente poderia trabalhar melhor as questões de grupo, né. Eu acho que a gente tem, uma falha muito grande no trabalho em grupo desde a educação infantil. Ninguém sabe trabalhar em grupo, né. Vamos trabalhar em grupo, então senta todo mundo lá, eu sento com o meu amigo, que eu gosto mais, que eu me identifico, não quero sentar com fulano, porque fulano vai fazer o trabalho, que eu vou ter que fazer o trabalho todo e por aí afora. Então, desde pequenos, a gente tem um problema muito sério com o trabalho em grupo. E a gente tem hoje várias discussões interessantes sobre dinâmicas diferentes para a gente poder construir um trabalho em grupo com os alunos, né. Eu vou dar um exemplo que foi muito interessante. Alunos que tinham uma ação muito, assim, digamos assim, de um comportamento inadequado dentro de sala de aula, muitas vezes, né, de ficar falando, ficar tirando sarro ou, né, ficar realmente tirando a atenção dos outros amigos dentro de sala de aula. Aí foi proposto um trabalho de campo, e esses alunos, todo mundo foi para campo. Só que a gente fez um trabalho que foi muito interessante, que era assim, por exemplo, estamos nós 3 aqui, né, então foram 3 dias de trabalho de campo. Então no primeiro dia, eu sou o observador, você entrevista e ele faz o registro, né. No outro dia, a gente inverte os papéis. Então, eu que observei agora, eu vou fazer a entrevista, você vai fazer a observação
anotação e ele vai fazer o registro. E ao final do dia, a gente comentava com os alunos como é que foi a experiência, né? O que que eles perceberam nisso tudo. Então foi muito interessante a gente ver que alunos que tinham uma postura muito apática dentro de sala de aula, dentro de uma dinâmica diferente, em que foi possível eles se experimentarem em outros papéis, foi muito interessante porque eles conseguiram vislumbrar um jeito diferente de lidar com aquele conhecimento, né? Então, eu acho que isso é muito importante mesmo, né? Você deu uma resposta bastante profunda, né, e eu fico com receio de não será que eu fico me perguntando, será que eu consegui absorver tudo aquilo que o Altamar disse? Eu vou tentar retomar alguns pontos. Um deles, né, estava na pergunta do Eduardo, a noção de fracasso, e fracasso, né, remete a uma quebra, e daí você aproveitou para falar da crise e assim por diante. Quando o aluno erra, vamos dizer assim, quando o aluno não atinge um certo patamar e ele é taxado como fracassado, dá a impressão de que rompeu-se algo que não pode ser mais curado. Isso pode gerar um impacto muito negativo do ponto de vista pedagógico naquele aluno. E para solucionar isso, você propôs a negociação, o diálogo, o ouvir, o ver, uma forma diferente de a gente não só ouvir, mas de a gente escutar aquilo que o aluno tem a dizer. E, dando andamento a esse raciocínio, quais são as habilidades que você considera que o professor precisa ter ou desenvolver para conseguir fazer com que esses conflitos em sala de aula se transformem numa coisa boa e não num impeditivo para que eles possam aproveitar a aula da melhor maneira possível? Legal. Eu acho que a gente tem alguns verbos que podem ser interessantes para a gente poder pensar em algumas ações, né? Eu acho que assim, a escutar com certeza é super importante, né? Essa questão de negociar também, ele é algo importante também, porque eu acho que assim, a gente tem enquanto professor, né? A gente às vezes se coloca nesse papel que eu que tenho que dar a última palavra, né? E nem sempre. Eu acho que isso depende muito de cada uma das situações. Então, o negociar, eu acho que é algo importante mesmo dentro desse contexto. Outra palavra, claro, que é fundamental, é dialogar, né? Eu acho que o diálogo, ele é super importante mesmo, porque, e acho que assim, a gente usa muito esse termo, né? O que for a crítica, a gente faz individualmente, o elogio a gente faz em público, né? E às vezes a crítica acaba acontecendo em público, isso também gera um desconforto no aluno, nos amigos, enfim, né. Então, essa questão desse diálogo e também ter esse cuidado, né, para onde você vai falar, como é que você vai discutir com o aluno essas questões, acho que são muito importantes mesmo, né. Então, tem horas que, digamos, temas gerais devem ser discutidos no grupo, então estamos discutindo sobre, a organização da nossa sala, essa questão toda do barulho, né, ou a falta de comprometimento das pessoas, ok, isso é no coletivo e tudo mais. Agora, se houve um bullying, se houve dois alunos que quebraram um pau entre eles e tudo mais, então acho que isso é uma situação que não é ali, não é ali naquele coletivo. Aí sim tem que ser uma coisa trabalhada com certo distanciamento para respeitar, né, essa situação dessas pessoas e a gente poder trabalhar isso de uma forma um pouco mais equilibrada e organizada, né. Essa conversa individual, acho que vocês, principalmente que trabalham muito com adolescentes, sabe que é muito diferente, né. Eles em grupo e eles sozinhos, eles são muito diferentes, né. Em grupo tem uma identidade daquele grupo, tem uma forma de falar, de se posicionar, e individualmente eles têm, uma outra postura. Então eu acho que você tocou nessa questão das habilidades e competências, né, a gente tem uma BNCC que traz isso, né, a importância de que eu estou trabalhando aquele conteúdo e através daquele conteúdo não tô quero só trabalhar, sei lá eu, né, eh a república, a formação da república no Brasil ou, o império, né, desculpe, a gestão de Dom Pedro II, né. Eu quero através disso trabalhar uma série de outras habilidades com esse aluno, quer dizer, através de discutir sobre, Dom Pedro II, eu quero também fazer uma análise de documentos, eu quero ver, trabalhar com questões literárias, né, trabalhar com o movimento daquele contexto, daquela época, como é que era a cultura daquele grupo, né, daquele momento
momento histórico e como é que é a cultura nossa. Então você trabalha uma série de questões com o aluno a partir de um tema. Então acho que essa questão dessas habilidades e competências, ela também passa um pouco por nós, né? Que tipo de ações a gente tem que ter. Então acho que a gente passa muito por esses aspectos aí, né? Eu tenho umas palavras, até marquei aqui, que eu acho que são bacanas, em cima disso que você falou, para mostrar que eu acho que são bem legais nesse sentido, né? Então, veja, as palavras são essas, tá? Eh, Aqui, seria a gente poder falar com os alunos, né, e ter essa perspectiva de ter a questão de, evitar as regras rígidas, né, porque as regras elas podem ser construídas junto com os alunos. Óbvio que tem regras que são da instituição, quer dizer, né, não pode, sei lá, ir no banheiro a qualquer hora, não pode, sei lá, usar o celular para ficar vendo joguinho, então são regras assim. Agora, tem regras que podem ser construídas com a ação deles também. Eu acho que isso é muito importante. E quando eu falo isso, eu penso sempre desde a educação infantil, né? Porque é aos poucos que a gente vai construindo esse movimento dentro da escola. Eu acho que hoje a escola é um espaço muito importante, porque a gente tinha até algum tempo atrás uma família diferente, uma estrutura social diferente, que permitia que esse jovem tivesse uma série de vivências e que a escola estava também fazendo parte ali, ajudando. Mas hoje a gente tem essa vivência do coletivo, do contato com a diversidade, do contato com o diferente, a gente tem isso na escola. E tomar contato com a diferença é tomar contato com pessoas que não pensam igual a mim, né? Que não têm a mesma postura, o mesmo jeito, né? A mesma fala. E isso gera, com certeza, incômodos, gera identificações e também vem aí os tais conflitos, né? Então, acho que isso é algo muito interessante. Então, a escola tem um papel muito legal de ajudar esse jovem, essa criança, a conviver no coletivo, né? A dividir espaço e responsabilidades dentro desse coletivo. Então, isso permeia todas as relações da escola. Não adianta você estar falando lá de conteúdo, mas internamente tem toda essa emoção, esses sentimentos em ebulição dentro dos alunos, né? Isso mexe muito. Então, de novo, acho que as palavras que têm a ver com o escutar, né? A parcimônia também, eu acho que é muito importante isso, porque, a gente sempre tem aquele aluno que às vezes fica taxado como qualquer coisa de errado foi ele, com certeza, que nem sempre é, né, mas às vezes ele fica com esse rótulo e é muito importante a gente tentar trabalhar com um senso de equilíbrio melhor, né, nesse sentido. Tamar, bacana que você comentou agora há pouco sobre a relação entre passado e presente, né? Alunos lá de trás não são iguais aos alunos que nós temos hoje em sala de aula. E uma coisa também que me fez pensar é que muitas vezes, quando eu digo que eu sou professor, a pessoa, né, do outro lado, ela toma um susto e fala: Nossa, como deve ser difícil a sua profissão em lidar com essas crianças, esses adolescentes de hoje. Como Uhum. se no passado fosse Esse muito simples, né? Então a geração nova é sempre a geração condenada, Uhum, numa versão bastante simplista. E alguns apresentam até um certo saudosismo de uma visão punitiva, uhum, né, dizendo que antigamente que era bom porque o uhum, professor poderia punir os seus alunos, uhum, e que uhum, infelizmente você, Eduardo, hoje em sala de aula, você tem que simplesmente baixar a cabeça e aceitar a indisciplina. E essa visão, obviamente, me deixa chocado, mas eu penso o que leva, né, a sociedade, de modo geral, a valorizar tanto a punição. uhum. E também, para nós professores, às vezes é difícil lidar com o tema do conflito e da gestão em sala de aula. Imagina para a sociedade de modo geral, né, que não Uhum, está inserida exatamente nesse debate. uhum. Então, que conselhos você daria para uma pessoa que talvez pense dessa forma e que sinta esse saudosismo punitivo? Puxa vida, meu Deus do céu. Te colocando em maus lençóis aqui. Nossa senhora, vou te contar. Mas é bárbaro, é muito legal esse papo, né. Eu posso usar algumas imagens, que eu gosto muito de trabalhar com imagens, porque eu acho que às vezes elas ajudam a sintetizar, algumas ideias mesmo, né. A gente fica com dificuldade às vezes na fala, e a imagem às vezes ajuda bastante, né. Sem Por dúvida. favor. Então vou colocar aqui só um minutinho, deixa eu só chegar nela aqui, eu já
apresento para vocês. Isso aqui para mim eu acho muito interessante, porque é uma imagem que mostra, uma, digamos assim, uma família na atualidade, né. Uhum. Eu posso liberar aqui, né, legal. Então, nessa imagem, a gente tem uma família sentada num sofá, né, todos juntos, que é uma coisa bacana, né, para a família toda integrada ali, e o pai fala, né: "Eu adoro esses nossos momentos em família". Só que assim, tá o pai com um smartphone, a filha do lado com outro smartphone, o outro filho com um smartphone, a mãe, com o notebook e um garotinho, o filho mais novo também sentado no chão com um videogame, quer dizer. Então, esse momentos em família tá todo mundo junto, mas não tem troca, né. Talvez eles até estejam falando por WhatsApp um com o outro ali, mas na verdade, o que está acontecendo é que, há um certo distanciamento, né. Então acho que assim, pensando um pouco na atualidade, eu diria que qual que é o problema que nós temos hoje, né. Eh, Tem um grande autor também que fala muito dessa era que nós vivemos, que é uma era, do culto à celebridade, né, onde a gente tem também as coisas, assim, que acontecem com uma agilidade absurda e tudo mais. Então essa família, para mim, ela representa muito isso, né. Então aparentemente tá tudo bacana, tá quase igual um comercial de margarina, né, todo mundo ali junto e tudo mais, mas não estão juntos, não estão trocando, não estão conversando, não está tendo diálogo, né. E tem um E detalhe nessa imagem que eu acho maravilhoso. Essa imagem que você trouxe, ela é muito bacana porque a gente está vendo ali a família reunida de frente para uma TV sim. e supondo que a TV está ligada, ninguém Uhum. está Ninguém prestando sim, atenção sim. na TV também. Então essa Exatamente. ideia de estar compartilhando, né, você até disse: "Ah, se a gente for muito otimista, tá um Uhum, mandando mensagem para o outro". uhum, Ok, né. Só uhum, que aquela TV ali na frente sugerindo: "Opa, esse daí é objeto, que seria o coletivo". uhum, Mas tá todo mundo uhum. fazendo outra coisa, né. Sem A dúvida. TV, né, que seria de todo mundo, pelo visto tá ali ligada no videogame do menininho que tá sentado no chão. Sem dúvida. É exclusiva para ele, inclusive, né. Então, mas acho que pode tirar a imagem, né, mas é só para servir de uma referência. Então acho que isso que o Eduardo trouxe enquanto questão, eu acho que a gente vive, na verdade, uma sociedade hoje em que, há um certo, ah, as pessoas estão meio anestesiadas em relação a isso. Quer dizer, eles não querem encarar um conflito, não querem encarar um debate, né. É mais fácil para o pai, e para a mãe oferecer coisas para esse filho, deixá-lo bem, né, em relação a coisas materiais, então a gente sabe disso, né, quer dizer, eles têm tudo ao seu alcance, com uma disponibilidade muito grande da família em relação a isso, mas por outro lado falta essa conversa e esse diálogo, né. Então a gente vê que na família, hoje, não existe, uma questão tão forte em relação à discussão sobre responsabilidade, sobre, divisão de papéis e tudo mais, fica tudo muito aberto e muito solto. Isso é uma realidade muito forte. Eu trabalho muito, fazendo palestra para pais e pelo Brasil inteiro, e a gente percebe que as famílias estão muito perdidas em relação a isso, porque justamente isso que você falou, a gente sai de um modelo, na escola que tinha palmatória, né, na família que tinha a sandália havaiana da mãe voando pela casa lá para bater nos filhos, a E gente esse tempo que era bom, esse né? tempo que era bom. E a gente sai por um outro extremo, onde parece que isso tudo, não é que claro que chinelo, a palmatória, lógico que não, mas, falta sim um pouco mais essa questão da cobrança, né, um pouco mais da regra, de um certo rigor, porque você precisa disso. Conviver em sociedade implica, eu ter direitos e deveres, implica, eu poder fazer as coisas que eu quero, mas eu também tenho que estar atento às demandas, às necessidades do outro, né, não é um atropelo. Então por isso, eu acho que assim, não acho que tem que voltar, claro que não, né, a questão da rigidez e tudo mais. Porém, as questões dos limites, eram importantes lá atrás e continuam hoje. É claro que não tem que ter palmatória, mas o bom dia professor, bom dia, para a cantineira, ajudar, né, não esculhambar, com o pessoal que está, cuidando da segurança, da faxina da escola, quer dizer, isso valia lá atrás e continua valendo hoje. E acho que isso tem se perdido um pouco. Então o que a gente vê é que a escola, ela tem um papel muito importante de novo, né, nessa questão do contato com a diferença,
diferença, porque ela traz o exercício da regra, que muitas vezes não se tem em casa, né? Na minha casa eu posso fazer o que eu quiser, eu posso dormir a 1 hora da manhã, porque eu fico lá brincando, jogando, meu pai às vezes está dormindo, nem tá vendo o que que eu tô fazendo, entendeu? Mas na escola você não pode fazer o que você quiser. Você não pode entrar a hora que você quiser na aula, você não pode. E essas questões são muito importantes porque vão ajudando esse jovem a poder trabalhar com esses elementos que fazem parte da sociedade. A sociedade ela precisa ter alguns limites muito claros para que a gente possa conviver de uma forma mais colaborativa, né? Acho que quando a gente fala muito da escola hoje, ela é um importante espaço para aprender a conviver, né, com o outro. Então, acho que tem esse lado. Então, não acho que tem que voltar às punições e nada disso, porém, limite sim, responsabilidade sim, né? E você também poder ser cobrado pelo seu comportamento, pelo seu envolvimento diante dos acordos que a gente vai fazendo dentro da escola, né? Não vale tudo, né? Pensando nessa sociedade anestesiada e talvez assim, né, numa certa má vontade, como que o professor pode pegar e compartilhar esses valores sem ser taxado de careta ou de, entre aspas, conservador? Você tem alguma sugestão de como desenvolver essas competências de gestão de conflitos a partir de jogos, simulações, dinâmicas? Eu bom, eu quero trazer também uma posso trazer uma outra imagem aqui? Por Espera aí que eu favor. vou Opa, vamos lá. Como eu disse, eu gosto muito das imagens mesmo, né. Então, acho que é isso. Essa imagem que a gente está vendo aí, é claro que é uma metáfora de uma sala de aula, e em que nessa sala, os espaços são todos, em forma de círculo, né. E tem vários alunos com vários formatos. Então, a professora tem o formato de círculo, e tem alunos que têm formato de círculo também, mas os outros que estão trapézio, retângulo, triângulo, né, eles não vão conseguir, se ajustar nesse espaço com a mesma facilidade que tem aquele que é redondo, né. Então acho que assim, a gente discute muito hoje esse é uma escola que seja um espaço de respeitar essas diferenças também, de acolher essas diferenças. Então, quando a gente fala de habilidades e competências, é claro que a gente tem que estar cuidando para que esse aluno tenha o básico, né? Para que eu posso não amar, sei lá, biologia, mas eu tenho que entender e aprender as questões básicas de biologia que fazem parte do conteúdo daquilo que está sendo trabalhado. Mas, por exemplo, eu amo física, né? Então isso também tem que ser, visto e percebido. A gente conseguir, trabalhar com os alunos de tal forma que eles também possam, ter os destaques dentro daquilo que eles gostam e que eles também, têm facilidade, né. Então, porque senão a gente vai trabalhar com todo mundo como se fosse padrão e não é padrão, né. Todo mundo pensa igual e nem todo mundo pensa igual. As pessoas são diferentes e a gente entende que valeria a pena a gente poder também ter essa perspectiva de tratar diferente. E como é que a gente pode fazer isso, muitas vezes, né? Óbvio que, se eu estou trabalhando de novo com biologia, eu posso trabalhar assim, eu estou dando uma aula expositiva, né, sobre aquilo, né? Mas às vezes, se eu proponho um trabalho de pesquisa, esse aluno também vai aprender e de um jeito diferente, que talvez ele tenha dificuldade de se concentrar ali na lousa e tudo, mas de repente, ao fazer uma pesquisa, ao ver um vídeo que fala sobre aqueles temas, que traz uma outra linguagem, isso também pode despertar esse aluno. Então, eu acho que o grande desafio que a gente tem enquanto professor hoje é tentar diversificar um pouco as propostas, né? Usar diferentes linguagens na hora que a gente vai falar de alguns conteúdos com os alunos. Eu acho que para a gente ver. eh, A gente não consegue, talvez, com a aula expositiva, mas talvez com essa pesquisa, talvez com esse estudo de meio, como o exemplo que eu dei para vocês, né? A gente consiga fazer com que esse aluno desperte, que ele desperte para a matéria e também ele perceba que ele consegue, que ele é capaz também de aprender, né? Então acho que vale a pena isso. Óbvio que não dá para você fazer isso em todos os conteúdos, em todas as aulas, mas acho que em alguns momentos é possível a gente pensar numa forma um pouco diversificada de trabalhar aquele conteúdo. Não vale para tudo, não dá a todo momento, mas a certeza que eu tenho é que a aquele momento vai fazer a diferença.
né? Eu acho que se a gente fizesse entre nós aqui, lembranças das nossas histórias de escola, a gente não vai lembrar de todo mundo, mas com certeza vai lembrar de um determinado professor e talvez de uma determinada aula que esse professor deu, diante de tantas coisas que ele fez, que marcou muito você, que te pegou de alguma forma. Então, não são todas as aulas que vão ser assim, mas existem aquelas que são marcantes porque de alguma forma tocam, né, esse aluno. Então, buscar um pouco essa diversificação de estratégias, eu acho que é muito legal. Então, Tamar, você está comentando bastante, né, sobre como algumas dinâmicas, atividades podem ajudar a despertar a atenção do aluno para diferentes áreas do conhecimento. Só que em sala de aula, às vezes a gente observa que o aluno ele não está numa relação conflituosa com o professor. Já aconteceu em sala de aula, né, de eu ter que chamar a atenção de um aluno por uma questão qualquer, e eu percebo que ele está em um conflito consigo mesmo. E muitas vezes nós temos ali algumas atitudes que não contribuem muito para solucionar, né, esses dilemas. Gostaria que você comentasse de que modo essa situação ela pode ser resolvida, se envolve apenas professor e aluno, ou se a gente tem que recorrer a outras instâncias, né, eventualmente família, a própria direção do colégio. Legal. Eu acho que vai depender de cada caso, né, no meio da história toda. Se a gente pensar na nossa adolescência, e de novo eu quero retomar um pouco essa ideia da psicologia, né, das crises possíveis, e a gente a adolescência, por mais que tenha muitas mudanças, né, a gente até fala muito, de um processo muito, de adultização precoce, né, em vários níveis, mas de qualquer forma, existem algumas crises que vão acontecendo e que parecem muito com coisas que já aconteceram conosco há tempo atrás. Quer dizer, a gente tem tecnologia, tem mudança de comportamento e tudo mais, mas mesmo assim, existem mudanças internas, corporais, que também mexem com essas mudanças que aparecem no comportamento dos nossos jovens. Então, quando a gente pensa no adolescente, ele está no momento, principalmente na faixa que vocês trabalham, né? Ele está no momento de rever-se em relação a muitas coisas. Ele tem toda uma estrutura familiar onde ele escutou muito, ele absorveu muita coisa, ele se identificou com muitas coisas e tudo mais, e ele agora está num momento mais amplo. Então ele tem o contato com amigos na escola, amigos, do prédio, do lugar onde ele vive, as celebridades que ele segue e tudo mais, então tudo isso vai mexendo. Então vai criando, né, uma panela de pressão, né, e vai, fazendo com que esse jovem, ele pare para fazer uma série de questionamentos. E nessa hora é que as coisas ficam um pouco conturbadas mesmo, né. Então, quando, a gente percebe que é uma questão, do aluno, né, uma questão, com o conteúdo, com a sala e tudo, eu acho que vale a pena, num primeiro momento, ter essa conversa individual, né, para sentir um pouco, o que está pegando. E aí, claro que tem limites, né, quer dizer, o professor não é psicólogo e não daria conta de poder trabalhar com, às vezes, com questões mais complexas, né. E nem toda escola tem uma estrutura como às vezes tem o Etapa, né, no sentido de ter um apoio psicológico para também dar um suporte para esse aluno. Mas eu acho que pelo menos essa aproximação individual, né, o aluno sentir que ele é percebido, né, e que tem alguém que está atento a um pouco a essa demanda, a essa necessidade, isso também pode ajudar a mudar um pouco a relação com o professor e a relação dele dentro daquele espaço, né. Óbvio, se de novo, se tem mais pessoas envolvidas nisso, eu acho que de novo chama essas pessoas, né. Então, são 2 3 tá tendo bullying, tá tendo algum tipo de situação que está incomodando também, esse aluno em relação às suas questões mesmo, né, sentimentos e tudo mais, vale a pena chamar esses 3 também à parte. Então acho que trabalhar um pouco nesse sentido, acho que é muito interessante. É claro, de novo, que dentro das limitações, né, gente, porque você imagina, né, a gente tá dando aula o tempo todo, né, sai de uma aula, você tá indo para outra e o aluno ficou na aula anterior, né, então você, vai ter que cavar um espaço para que isso aconteça. Se não for o professor, mas alguém que possa sentar, mas acho muito importante, chamar para esse momento individual, sabe, para no mínimo dar, essa escuta, sobre o seu problema, a sua demanda, para a gente tentar, dar um apoio, né. E são coisas que vão acontecer, com certeza, né. Gostaria de aproveitar essa perspectiva do conflito interno para mencionar um livro de que eu gosto muito, né, o Justiça, do Michael Sandel. E quando eu comecei a trabalhar algumas ideias desse livro em sala de aula,
foi uma experiência muito boa, teve uma recompensa muito interessante, que foi ajudar os alunos a perceberem que muitos dos seus conflitos podem se transformar numa ótima ferramenta de aprendizado. Eles começaram a perceber que aquilo que até então era um confronto, uma afronta, poderia virar um questionamento, poderia virar um saudável ato de rebeldia. E pensando não só nesse livro, mas também numa música que eu sei de que você gosta muito, o Clube da Esquina 2, Uhum. logo no início o Milton canta, porque se chamava moço, também se chamava estrada, fazendo referência à ideia de que muito daquilo que a gente vai ser na vida, né? Muito da estrada que a gente vai percorrer, não é exatamente perceptível quando nós somos jovens. E talvez até fazendo um convite para essa aventura. Vamos caminhar nessa estrada, vamos ver o que que tem nela, eventualmente vamos tropeçar, cair, levantar, pensando com um certo otimismo nisso, nesse conflito interno e tomando cuidado para que esse otimismo não vire descaso, como que o professor poderia ajudar o aluno nesse processo de autoconhecimento? Porque às vezes a gente sabe, né, que o aluno que está lá em silêncio em sala de aula parece obediente, parece um aluno sem nenhum problema, ele pode estar com muitos questionamentos ali que precisam aflorar e se transformar numa outra coisa. Uhum. Puxa vida, sim. Eu acho e obrigado por trazer essa música, né, eu adoro mesmo, acho que, o Clube da Esquina e essa música acho que é muito legal. Os sonhos não envelhecem, né, Não. então acho que, assim, acho que isso mobiliza, os sonhos mobilizam, né, e eu acho que isso é um aspecto interessante. Eu tenho essa imagem aqui que eu acho que pode ser interessante para trazer, que é uma imagem do iceberg, né, que assim, que traz um pouco essa questão de que o iceberg é aquilo que, a gente vê, né, quer dizer, a parte que a gente vê, que fica visível pra gente, é pequena em relação a todo o corpo do iceberg mesmo que fica, abaixo, né, do nível do mar. Então a gente coloca que, muitas vezes, aquilo que está aparentemente, exposto, na verdade, não é aquilo que o aluno está querendo dizer ou que o grupo está fazendo, na verdade, né. Por trás disso tem um comportamento que é mais latente, que fica mais escondido e que, se a gente não atuar ali, a gente não adianta você ficar dando regra, dando bronca, porque, tem questões que são, assim, que estão meio que escondidas e que, se a gente não trabalhá-las, esse comportamento não vai mudar, né. Então como é que a gente trabalha isso muitas vezes, né? Eu acho que, vale a pena, às vezes, trabalhar muito com eu gosto muito da metáfora, né, de você poder trazer, ou também a gente tem um termo que a gente usa muito na psicologia, que é um objeto intermediário. Então eu não falo diretamente sobre aquilo, mas eu tenho um objeto, uma música, um texto, uma imagem, que aquilo vai ajudar a fazer com que o aluno ele perceba, né, algumas coisas que talvez, ele não tivesse conseguindo fazer sozinho, né. Então, vocês 2 têm um trabalho maravilhoso, né, com a questão da literatura e com o cinema, e acho que isso muitas vezes é uma provocação muito forte. Quer dizer, então, o aluno ele tá vendo o filme, ele tá vendo o personagem, vão parar para debater, mas ao debater aquele filme, aquele personagem, ele tá falando também dele mesmo. Ele tá falando da visão que ele tem de mundo, de como é que, na verdade, aquele personagem tocou para ele, porque tocou em aspectos internos dele. Então, através disso, você consegue fazer com que, eles também mobilizem, né, e possam falar desses sentimentos que estão, dessas sensações, que às vezes não conseguem nomear. E às vezes a gente precisa trazer, às vezes, alguns objetos que fazem com que eles consigam se identificar. Então acho que no dia a dia, por isso que eu gosto muito, quando a gente coloca dentro da escola a possibilidade de humanizar as ciências, né. Trazer que, assim, é um físico, mas esse físico é um homem, é uma mulher, né. Eles têm uma história, eles têm um percurso até chegar àquela teoria. Então, se eu
pego e mostro uma teoria pura e simplesmente, parece que brotou do nada, né. Então quando a gen resgato desculpa, quando eu resgato a história daquela pessoa, né, daquele cientista, daquela cientista, eu estou trazendo que tem um movimento, que teve dúvida, que teve medo, que teve reconhecimento, que teve desprezo, até ele conseguir chegar naquilo tudo. Então, às vezes, você trazer um pouco esses elementos, eu acho que vai ajudando a humanizar e permitir algumas identificações do sujeito com, aquilo que ele está vivendo, com coisas que faz parte da natureza humana, né. Quer dizer, e agora ao passo que quando a gente mostra sempre tudo como se fosse um comercial de margarina, né, tudo bonitinho, tudo certinho, parece que: "Nossa, então só eu que sou inadequado, só eu que não consigo, só eu que estou fora, dessa estrutura, então tem um problema comigo". Não, todos temos problemas, todos temos, receio, todos nós temos medos, mas é muito legal que a gente possa trazer isso através de uma história, de um cinema, de um personagem, porque isso vai ajudando também, por isso que eu falei que é um objeto intermediário. Eu não estou falando diretamente de você, mas eu estou trazendo uma história que talvez mobilize, esse sentimento e faça com que você também reveja o seu percurso e o seu caminho, né. É uma coisa interessante. Bacana você mencionar isso, me fez lembrar o podcast que a gente gravou com o Thomas, né, sobre cinema, e ele citou naquela ocasião que ele gostaria de trabalhar o filme Oppenheimer, né, um filme Hum, recente, uhum, e provavelmente esse filme deve ter atraído muitos dos nossos alunos que gostam de física, claro que uhum. também de história, mas principalmente de Sim, física. E o filme é bacana porque mostra isso, né, um lado controverso do personagem, uhum, fala muito sobre ética, fala sobre humanidade, mostra, né, suas inquietações, então esse trabalho biográfico, ele serve para todas as áreas do conhecimento, né. sim, Então humanizar de fato é algo imprescindível. Eu sei sim. que talvez seja mais fácil a gente construir isso nas aulas de literatura, de história, mas não há barreiras, né, Não até há mesmo numa barreiras. aula de física é Exatamente, possível trazer, é né, possível, esse tipo de indagação. exatamente, porque são homens, mulheres, né, que, viveram à frente do seu tempo, né, que foram ousados, que, diante de um problema, eles procuraram encontrar estratégias para resolver aquilo e criaram teorias, criaram coisas. Então, impossível que você não consiga falar em física da história do Einstein, né, ou que Uhum. você não consiga falar, em biologia, né, de outros grandes cientistas e tudo. Então acho que é muito importante, né. Bacana. Tamar, você tem falado bastante, né, aqui com a gente sobre, talvez métodos, né, para resolução de conflitos, eu não sei se é tão categórico Não, assim, não. mas de toda forma eu gostaria que você comentasse um pouco que ações mais práticas um colégio consegue, né, colocar em ação para tentar criar um ambiente mais positivo e talvez evitar situações conflituosas. Eu Uhum, sei que com certeza isso deve envolver também a comunicação com a família, né? Você uhum, mencionou que faz também palestras, né, com pais de alunos. Eu tive o privilégio também de começar a fazer isso pelo sistema. uhum. Conversar com pais é algo totalmente novo Sim. e a gente percebe que as Uhum, preocupações, o uhum, vocabulário, ele é totalmente diferente, né? uhum. Então, de que modo a escola consegue criar esse ambiente? Tá. Bom, vamos tem algumas ideias, né. Eu acho que uma que para mim é muito importante, é fazer com que o jovem se sinta fazendo parte, né. Ele não tá, isolado, né, ele tá lá dentro jogando e vendo como é que as coisas acontecem. Então acho que, assim, tem algumas questões que eu acho que são importantes da gente, enquanto escola, a gente, ver se estamos fazendo isso, né. A primeira delas, assim, o que queremos conseguir e desenvolver com nossos alunos, está declarado? Né, quer dizer, o aluno sabe qual que é a nossa proposta, sabe qual que é o nosso desejo, onde que nós queremos chegar com eles e tudo, porque às vezes a gente já começa, né, começou a aula, começou. E às vezes vale a pena a gente poder situar um pouco essas questões, né. Então, eu fiz um trabalho uma vez com uma escola que foi muito interessante, é que a gente no começo do ano, isso para professores de todos os níveis, mas principalmente do Fundamental 2 e médio. Então o professor fazia uma carta de apresentação para os alunos, né. Essa carta de apresentação era assim, tipo: "Bom, você sai todo dia, para ir para a escola e você vai tomar banho, né. Então isso tem a ver com química, a água foi tratada e não sei o quê, tem lá as ligações que aconteceram para que pudesse, ter essa energia dentro da sua casa, não sei o quê". Então, o professor iniciou a primeira aula dele falando sobre a importância da química na vida nossa vida
vida no cotidiano, que às vezes o aluno, bom, química, mas o que que tem a ver química com a minha vida? O que que tem a ver física com a minha vida, né? Então ele fazia uma carta de apresentação e convidava os alunos para tipo, olha, então durante esse semestre nós vamos ver ligações atômicas, porque isso é muito importante, faz parte da história da humanidade, isso mobilizou povos e não sei o quê. Enfim, ele dá um sentido para aquilo que a gente vai estudar. E não simplesmente vamos abrir na página tal e fazer as coisas. Então, acho que essa é uma questão importante, né? Do aluno ele entender um pouco o que nós queremos fazer com ele. Então, acho que esse é um aspecto importante, né? E assim, quando a gente também vai fazendo esse movimento com os alunos, também ver que espaços são possíveis deles poderem também contribuir com algumas sugestões, com algumas ideias, né? Dentro daquilo que. Quando eu tô falando isso, quando eu estou falando de desenvolvimento de um trabalho, não é? Sei lá, a gente vai fazer uma TCC, a gente vai fazer uma amostra, a gente. Então, trazer um pouco para eles essa possibilidade deles também contribuírem com ideias, com sugestões, acho que isso é fundamental mesmo, né? Olha, eu percebo aqui, né, que você está sugerindo uma espécie de uma metacognição do comportamento, Hum, o que é um negócio muito bacana, né? Porque quando a gente pensa numa gestão da aula, às vezes o professor pode ficar com aquela sensação de que ele é o grande administrador de todos aqueles elementos, de todos aqueles objetos, e daí um olhar para o aluno como se fosse meramente isso. uhum, Um objeto, uma peça que ele tem que articular de modo que funcione com a maior das harmonias. Mas em vez de pensar nessa ideia de gerir, né, de gestão, eu acho que você gostaria mais de um outro verbo, né, talvez a gestação, gerar junto com os alunos, né, criar uma gestação de uhum, uma aula que é de responsabilidade não só do professor, mas também do aluno. Você disse que é importante o aluno se sentir incluído, é importante o aluno perceber que o sucesso da aula também é responsabilidade dele, dele. sim. Como ajudar as escolas a tomarem esse passo que talvez pareça ser tão assustador de fornecer ao aluno uma responsabilidade, aquele aluno, né, que é taxado como rebelde, como irresponsável, talvez irresponsável justamente porque até aquele momento ninguém acreditou que de fato ele pudesse tomar uma decisão diferente. Uhum. Eu acho que assim, a gente tem que, nessa questão de estar trazendo essa inclusão do aluno, é claro que não dá para você fazer isso com tudo, né? Eu acho que assim, uma coisa é eu apresentar quem eu sou professor tal, essa é a minha matéria, ela é importante por causa disso, né? Desculpa, ela é importante por causa disso, ela é necessária para a vida de vocês também por causa disso, eu acho que é importante para você dar essa localização. A outra coisa é em determinados momentos, no desenvolvimento do trabalho que a gente faz, dá espaço para que eles também possam trazer as suas contribuições. Eu acho que assim, uma coisa que hoje é muito mais comum do que algum tempo atrás, é a tal da aula invertida, né? Onde ao invés de eu, professor, dar a aula, eu passo o tema para o meu aluno, eu convido para que ele venha e traga o que ele pesquisou, as coisas que ele entendeu sobre aquela matéria, e eu, professor, eu vou fazer a mediação. Eu vou fazer algumas correções da pesquisa que ele fez, aquilo que está adequado ou não. E diante dessa aula invertida, a gente pode pensar também em maneiras diferentes de apresentar essa aula, que não precisa ser necessariamente só com o data show ou uma aula ali que o aluno faça de uma forma expositiva, ele pode inventar outras formas de fazer, porque eles têm várias linguagens irmãos. Tem vários alunos que desenham, que fazem animação, que criam vídeos, né, de um jeito muito legal, e a gente às vezes não sabe, né? E são linguagens legais e que poderiam estar sendo apresentadas e socializadas também na sala de aula. Mas, de novo, não dá para fazer isso em todo o conteúdo, em qualquer matéria. Mas eu digo que no momento que você abre para que isso aconteça, há um reconhecimento do aluno por sentir que ele tem voz, né? Que as ideias dele também contribuem, que são respeitadas, e isso é marcante. Aconteceu uma vez no ano isso, mas pode ter certeza que vai ser um divisor de águas na relação dele com ele mesmo. Eu sou capaz, eu posso, e também na relação com o professor. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante também, né? Sobre a relação, né, com o professor, muitas vezes há uma confusão entre afronta
e uma postura mais crítica. Que nem Uhum. eu lembro quando eu estava na escola, isso já faz tempo, mas havia, né, uma colega minha que ela tinha uma visão um pouco mais crítica sobre o conteúdo, sobre os métodos, sobre aquilo que se ensinava, e isso criou, né, consequentemente, uma relação conflituosa. E o professor ali não teve a maturidade de perceber que ela estava desenvolvendo certas habilidades que são muito valiosas quando a gente pensa na formação, né, dessa criança ou do adolescente. Queria que você explicasse um pouco melhor, né, o que que é uma postura crítica, o que que é afronta e qual que é o papel do professor nessa mediação. Tá. Olha, é difícil porque acho que a gente, enquanto professor, nós lidamos com essas transformações cotidianamente, né? Então é muito forte. Então a gente também é um pouco depositário de insatisfações, ou nós somos o adulto que pode estar representando o adulto pai, o adulto mãe, o adulto que eles estão confrontando também, porque eles estão reestruturando a identidade deles. Então tem esses elementos. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque adolescente ele vai confrontar, né? Faz parte da natureza dele checar as coisas, né, então a gente tem que tomar cuidado para a gente não assumir como um ataque a nós, é um ataque ao adulto, digamos assim, de uma forma geral, porque eles estão confrontando as ideias. Então acho que esse é um primeiro aspecto para a gente não entrar no mesmo jogo, entendeu? Porque vem, uma crítica e você responde, na mesma altura para o aluno, e a coisa fica um pouco já complicado aí. Então acho que tem esse aspecto, né. Agora, eu acho que vale a pena a gente tentar trabalhar então, já que essa pessoa vem com tantas críticas, vamos trabalhar então a fundamentação disso. De onde você está trazendo isso, né. Que coisas, como é que você chegou a essa conclusão? Isso daí foi lido, foi estudado ou é simplesmente "eu acho", né. Então acho que trazer um pouco essas questões para não desrespeitar o posicionamento que a pessoa está trazendo, mas então vamos aprofundar, vamos, checar, se isso tudo que você está trazendo tem fundamento e onde está esse fundamento. Então acho que isso é importante também, para trazer um dado de realidade para esse aluno, né. É importante também que as intenções estejam claras pro professor, né, Sim. porque muitas vezes quando ele é confrontado, no melhor dos sentidos, às vezes ele não sabe responder, né, Uhum, por que se estuda o que se estuda? Por uhum. que se faz da forma como se faz? Sim, Então se nem para o professor é claro, quanto sim. menos para uma criança ou para um adolescente. Sim, sim. Bárbaro isso que você falou, Eduardo, porque é por isso que eu falei muito, dessa coisa do início da aula, a gente falar qual o sentido daquilo que eu estou fazendo, é para o aluno, mas é para a gente também, né. Para eu parar no meu planejamento, por que que eu tenho que dar esse conteúdo exatamente nessa série e dessa forma? Então acho que isso também é um exercício para a gente tá mais posicionado, quer dizer, quando vem uma crítica como essa, você tem: "Ó, você tem fundamento, eu estou trabalhando isso porque é uma demanda necessária, isso está conectado com tal coisa, e acho que isso dá uma sustentação, muito forte. Outra questão você também fica meio titubeado, porque também você não sabe muito bem por que que você está trabalhando aquilo lá, né, então há uma certa acomodação aí, né. Então acho que a gente pegar um pouco essa rédea, e isso passa segurança mesmo para o outro. E agora, a confrontação vai acontecer, porque assim, o que move o mundo são as perguntas, não são as respostas, né. Então, boas perguntas, né, que geram também, inquietações e geram análises, reflexões, então acho que, essas questões fazem parte. Então acho que é importante, eu não quero um aluno que fique quieto o tempo todo só olhando, né, para mim e copiando as coisas lá, eu quero um aluno que ele esteja refletindo, pensando também sobre essas coisas. E à medida que ele pensa, ele também vai falar, ele tem que ter esse espaço para poder falar. Então, eu acho que esse movimento também nosso é importante, mas sempre dentro dos limites, dentro do respeito, dentro do cuidado, né. Acho que aí que entra a regra. Vale tudo na sala de aula? Não. Eu posso falar? Posso, mas dentro de um contexto, dentro de alguns limites que foram definidos enquanto grupo no coletivo. Aí sim, eu acho que a coisa fica mais tranquila, entendeu. E a Porque se construção desse meio termo é algo muito importante para o professor, né, porque como vocês disseram, de um lado tem o confronto, né, a afronta, o descaso do aluno, do outro lado pode ter um silêncio passivo, omisso. Às vezes o aluno não vai saber a diferença entre perguntar, questionar e confrontar de forma agressiva, mas é até bom, num certo aspecto, ele
tentar desenvolver essa habilidade, mesmo que ele não consiga fazer isso, desempenhar isso da melhor maneira possível, porque se ele ficar em silêncio, ele não vai saber a diferença entre a pergunta, o questionamento e a afronta. Uhum, Tem uma outra canção, né, interpretada pelo Milton, mas essa foi escrita pelo Lulu Santos, né, o Certas Coisas, uhum, e ele diz, né, que não existiria som se não houvesse o silêncio, não haveria luz se não houvesse a escuridão. E é justamente isso, né, a gente abarcar essa coisa complexa que é o nosso aluno, o indivíduo, que está lá crescendo, passando por algumas angústias que, se a gente simplesmente poda, dizendo, né, não faça esse tipo de questionamento, que foi aquilo que você mencionou, né, do seu ex-professor que não soube aproveitar a habilidade da sua colega, habilidade que ela não estava desempenhando tão bem assim, mas, poxa, ele poderia ter lapidado ali um senso crítico muito bom, não só para ela, mas também para os demais alunos. sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Mas é muito legal mesmo essa música também. Eu gosto muito também da forma como vocês lidam, né? Porque eu acho que vocês trazem também esses elementos que são que sensibilizam mesmo, né? Eu acho que vocês trazem essas metáforas, né? Que traduzem um pouco ideias muito grandes, né? E que às vezes são sintetizadas numa letra de música, num trecho. Eu acho isso fantástico. E acho que é um pouco esse movimento que a gente pode fazer também dentro da sala de aula, né. A gente tem hoje, na verdade, os estudos mostram, né, que a gente não tem, problemas tão sérios em relação à agressão, né. Claro que teve, já apareceu em vários lugares, mas pensando no tamanho do Brasil, no tamanho das escolas, isso não é algo que você vê toda hora tiro e coisas do gênero, não é uma coisa que a gente vê com frequência aqui. Porém, nós temos as incivilidades. E isso sim, acontece com muita frequência e vem crescendo. O que que é sensibilidade? É isso, é tipo, eu fico gritando na sala de aula, fico incomodando o aluno do lado, o professor está falando, eu estou criando coisas que acabam, tirando a atenção das pessoas ou irritando também o professor. Então, isso vem crescendo bastante, né. Então por isso, essa hora da conversa, do diálogo, ela é extremamente importante. Tem que ter uma hora para poder parar e azeitar tudo isso daí, porque senão só vai crescendo esse volume, que aí fica num momento que fica agressivo mesmo. Deixa de ser alguma coisa que é brincadeira, que, enfim, é pontual, para virar uma coisa que vira tônica, do trabalho. Aí fica impossível, né, de trabalhar. São pequenas coisinhas, mas que criam uma cultura dentro da sala de aula que fica impossível de desenvolver o trabalho. Então é muito Sem sério, dúvida. muito sério. Bom, Tamar, nosso tempo está acabando, infelizmente. Queria só conferir com o Rodrigo alguma consideração final. Poxa, agora a minha vontade é de ouvir esse episódio, fazer algumas anotações e marcar assim uma outra conversa com o nosso amigo, dentro ou fora do estúdio, não importa. O que importa é Ah, trocar sim, sim, experiências. sim. Ainda bem que ele está lá sempre, né? A gente tem o telefone dele. Sim, sim. Nossa, gente, mas eu agradeço muito aí vocês, né. É um papo, a gente vai voando junto aí com um monte de coisas, né, mas eu acho que é uma questão muito importante que vocês trouxeram e acho que é algo que urge a gente poder estar mais atento a essas questões mesmo, né. E tomar cuidado para separar o joio do trigo, né, quer dizer, a gente, acaba criando rótulos, né, e trabalhando em cima deles, e como eu disse, quer dizer, a questão do conflito, o medo, a insegurança faz parte da natureza humana. Você vai sempre estar, você não tem certeza de todas as coisas que acontecem, né, então você vai ter sempre questionamentos. E isso pode ser bom ou ruim, claro. Se é bom no sentido que te mobiliza, mas pode ser ruim no sentido pelo contrário, né, de te imobilizar. Então a gente quer que, a escola seja um espaço para fala, para troca, porque daí sim a gente garante crescimento, né. Acho que é Muito bom, isso. muito bom. Legal. Obrigado. Tamar, te agradece demais, então, a sua Obrigado, presença, viu. viu? Obrigado aí, obrigado mesmo, tá. Um prazer. Valeu. Eu adorei a caneca também, obrigado. Ah, essa é sua, hein? Legal. Então, dessa forma, a gente termina mais um episódio do podcast Educação na Mesa. Vai lembrar para você seguir o nosso canal no YouTube, se inscrever para receber as notificações. Queria agradecer a sua audiência e até a próxima.